Começa agora DesbravaCast, o primeiro podcast que ama acampar, conhece o Nós em Amarras e te acompanha ao Campuri. Você já sabe que nós estamos na série Os 7 Pecados Capitais, um assunto não bíblico, mas que encontra eco na história, e nós estamos fazendo conexões com a palavra de Deus para entender então sobre esses 7 pecados e entender então como é que vencemos esses pecados aí que seriam pecados principais. E hoje temos aqui 2 convidados entre os nossos líderes de desbravadores aventureiros aqui do sul do Brasil. E aí, meu povo? Aqui quem fala é o Pastor Ed, direto aqui do norte do Paraná. Rapaz, o tema de hoje eu poderia dizer que é o meu pecadinho de estimação. Olha aí, hein? Vamos ver se ele revela mais detalhes depois aí. Alô, galera, aqui quem fala é o pastor Eduardo Neto. Estou falando de Curitiba, da Associação Sul Paranaense, e sobre o tema de hoje eu poderia dizer que é o gatilho do descontrole. Se liga aí. Olha que legal. E eu sou Ariel Marques, aqui da União Sul Brasileira, e eu dedico esse episódio a um grande amigo chamado David Banner. Esse meu amigo é incrível, né? Realmente é incrível e histórico, né? Esse é histórico, né? Muito bem, começando então esse episódio, segundo um texto judaico, a ira começa com loucura e acaba com arrependimento. E Franz Kafka diz o seguinte: talvez haja apenas um pecado capital, a impaciência. Devido à impaciência, fomos expulsos do paraíso e devido à impaciência não podemos voltar. Então, uma visão aqui que não tiveram paciência para esperar no plano de Deus e pularam para outro plano. Mas vamos lá, vamos começar definindo os termos aí, galera, com o nosso time aqui de apresentadores, né? Convidamos aqui um time de pecadores, né, para apresentar esse podcast. E de peso. De peso, 3 pecadores aí, grandes pecadores, né? Posso confessar da minha parte aqui. Vamos definir os termos. Galera, qual a diferença entre a raiva, a ira, o cólera e assim, o ódio, que seria a continuidade disso aí? Você sabe que quando a gente estava conversando sobre o gravado, é que eu olhei o pecado da ira, né? Eu tenho uma desse que mistura metade alemão, metade italiano, e é um sangue complicado, né? A gente tem... É o famoso... Quer dizer que a culpa, então, de perder a paciência não é tua, é da Itália ou da Alemanha, então, né? É claro, é a culpa dos meus avós. Eu não Já teve que transferir para alguém, né, cara? É osso, né? É assim, eu só tô seguindo o que me mandaram fazer, né? Eu falei, até eu brinquei com ele, eu falei, olha, esse tema eu preciso conversar porque esse é um tema que é difícil para mim. Eu, Ed, sofro... nessa parte, para mim, é difícil controlar minha personalidade e alguns momentos, né? Olha, a raiva, ela tem mais, assim, aquela reação, né? É a reação, o sentimento natural de que algo deu errado, que o sangue esquenta, o coração acelera, é aquele sentimento natural quando você é contrariado e tal, né? Pode comentar. Na verdade, então, seria um sentimento comum a todos, né? Sempre tem alguma coisa que vai me incomodar, né? Sempre tem alguma situação que me provoca esse sentimento, né? Mesmo a pessoa mais calma do mundo pode passar por um momento, né? Onde ele vai se abalar, vai ter esse sentimento de raiva. Quando nós somos contrariados, situações que acontecem, dá aquele sentimento de raiva. Tipo, caiu a internet no meio da gravação do podcast. Dá raiva. Dá muita raiva. Eu fiquei sabendo que tem cara que fica com tanta raiva, Dudu, que o cara chega a querer matar o guia da viagem, né? Pois é. Verdade. Não, e tem uns caras que ficam com raiva de ter raiva, né? Boa. Você sabe que eu sou um desses, Dudu. Às vezes, eu fico com raiva de algumas coisas que eu falo assim, por que eu fico com raiva de mim mesmo por estar com raiva de uma coisa, às vezes até relativamente insignificante, né? Então, aproveitando... raiva seria um sentimento natural, né? E aproveitando esse momento aí, eu vou confessar então um pecado aqui, não sei se é o momento confessionário, mas assim, no início da pandemia, agora eu estou mais controlado. Não sei quando você vai ouvir esse podcast, mas se você estiver na pandemia ainda, na pandemia me deu bastante raiva de ver os projetos frustrados e tal. Não sei você, Dudu, que tinha um Campuri montadinho aí, né? Deu raiva? Eu até te diria o seguinte, né, que a gente não entende a raiva. É um sentimento tão ruim, tão desesperador, mas a preocupação é quando essa raiva vai para o outro nível, né? Enquanto ela está só no nível de raiva, aí beleza. Agora, quando ela vai, né, amigo Ed, para um outro nível, aí, como eu falei lá, o gatilho do descontrole, né?
pode ser aí o gatilho, né, de acontecer coisas que estavam fora da previsão, fora do previsto, né? Que é quando a ira se transforma, ela evolui, né? E ela é uma reação descontrolada, e aí ela provoca uma reação nas pessoas que estão ao nosso redor e, às vezes, até em nós mesmos, né? Então, a cólera, Dudu, é aquele momento onde você transforma a raiva em fruto, né? Então, você teve um sentimento de indignação diante de uma situação, o cara cortou sua frente no trânsito, você tem aquela raiva, e a cólera é você bater o carro na traseira dele, entendeu? Ou passar xingando, levanta a mão e faz maranata para ele. Ou seja, a cólera, ela já traz um sentimento de vingança, né? De não ficar por baixo. Eu estou humilhado aqui, então eu vou dar o troco. Talvez seja já uma reação imediata da cólera. Mais para frente, okay. Mais para frente, acho que a gente vai aprofundar mais isso, mas acho que a gente já podia dizer aqui de cara que assim, a cólera e a ira geralmente vão produzir um fruto que, na sequência, o sangue abaixa, a gente se arrepende e se pergunta por que é que fez. É verdade. Entendi. Então a raiva é um sentimento natural, todo mundo tem. A ira ou a cólera seria um crescimento desse sentimento que pode gerar uma reação. Eu posso tomar uma decisão e pecar na mente ou no coração e tal, que é outro assunto mais à frente. E, por fim, então, se eu não controlo isso e alimento a raiva, alimento a ira por longo tempo, nego o perdão à situação, desejo a vingança, quero revidar, aí é um sentimento perigoso que vai gerar o famoso ódio aí, então. Tem essa definição dos termos. E a ira, galera? Eu já vi que esse episódio vai ser muito irado. Muito irado. Com certeza. Tá liberado os trocadilhos? Se tá liberado os trocadilhos, tá liberado. Vai render esse episódio aqui, porque ele é irado. Por enquanto não vamos por cota, mas quem sabe se começar muito trocadilho... E aí? E a ira? Mas é interessante porque, assim, quando você diz que algo é irado, para dar uma conotação de coisa diferente, hoje até positiva, na verdade é porque a ira, ela traz um sentimento diferente, que faz a pessoa sair da inércia e reagir por algum aspecto, seja negativo ou positivo. É por isso que tem muita coisa hoje que é irada e chama a atenção da galera, né? A ira produz adrenalina, produz uma reação, um turbilhão de sentimentos. Tem gente que fica tão inflamado, né, que na verdade demora um tempo depois que a ira tomou conta, às vezes é 1, 2, 3 dias para voltar ao normal, né? O cara pode até infartar, né? O Ed pode até contar para nós aí como é que são os sentimentos aí. Pois é, mas será que a ira dá esse sentimento aí até para alguns de depressão e até por achar que isso é pecado, porque ira muitas vezes seguida, isso pode afetar emocionalmente uma pessoa? A Bíblia... Legal, boa pergunta. Essa pergunta foi irada, cara. Que pergunta boa. Então... A Bíblia diz o seguinte... A Bíblia diz o seguinte, que Deus se ira, certo? Tem esse um detalhe. E que Jesus, em alguns momentos, ele se irou diante de algumas situações. Só que a Bíblia vai dizer que Deus se ira não contra pessoas, ele vai se irar contra o mal. E a Bíblia também diz que Jesus se irou em alguns momentos e nunca foi em defesa própria. Toda vez que a Bíblia diz que Jesus se irou, foi em defesa do Pai. Foi quando as pessoas se levantavam contra Deus, em defesa de Deus, né? Então, irar-se é um sentimento natural, ou seja, a indignação diante de um fato. Só que quando a gente olha para a ira de Deus, essa indignação era sempre diante do mesmo fato, sempre diante da maldade e sempre diante daquele que estava atacando o Pai. Como nós carregamos uma carga de pecado que Jesus não carregava, a nossa ira ela não se expressa só dessa maneira. A gente se indigna diante de todo fato que de alguma forma nos contrarie. Então, irar-se não é pecado, mas a forma como nós lidamos diante da ira, aí nós corremos o risco de pecar, né? Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Como nós não temos uma ideia de justiça clara com o ser humano em si, então
talvez o ponto de partida para muita gente se irá é achar que está sendo injustiçado, né, por algum aspecto. Por quê? Porque a gente não tem justiça própria. Então, às vezes, sabe aquele negócio de a verdade relativa? Aquilo que é verdade para você pode ser mentira para mim, o que é mentira para você pode ser verdade para mim. E muita gente se sente injustiçada, mas Deus tinha motivos reais para se irar. Perfeito. Né? Gostei muito que vocês falaram aí, tanto o Dudu quanto o Ed, porque realmente, quando você pega Jesus reagindo, quando era ofensa era ele nem se preocupava. Olha que interessante, um princípio para a gente aqui. Quando a ofensa era ao Pai, o amor de Deus podia ser, como no caso do templo, que ele expulsa os cambistas, aí você percebe, então, uma reação de Jesus. Agora, perfeito o que você falou, Dudu, porque o nosso sentimento humano, a forma como a gente olha as coisas, nem sempre está correto. Então, às vezes a nossa indignação está fora da casinha. Deus tem uma ira santa porque o motivo está correto. Nós aqui já fizemos Campuri, né? Normalmente no Campuri, pelo menos um conselheiro chega na gente e fala assim: pastor, você tomou tal decisão para prejudicar o meu clube, porque você não pensa na gente, porque você não gosta de nós. E, na verdade, 100% das vezes a gente não sabe nem quem o cara é, entendeu? Você fala, vocês tomam uma decisão aleatória. A gente vê isso muito claro nos campuris e aventuristas. A gente toma uma decisão aleatória, pensando no todo, e normalmente alguém se ofende pessoalmente, imaginando que nós tomamos aquela decisão para de alguma forma prejudicá-lo. Eles falam assim, não, você sempre prejudica o clube pequeno, né, pastor? Porque o nosso clube é pequeno. O senhor é a favor dos grandes. Os grandes falam assim, poxa, pastor, mas o nosso clube é grande, o senhor não deu atenção para a gente. Mas olha que coisa, às vezes o cara chega lá irado e você vê nitidamente que falta ali o domínio do espírito, né? Porque às vezes ele nem analisa para tomar uma decisão, mas ele já chega assim, cuspindo fogo na galera e tal, não, aqui tá tudo errado e tal, vocês vão prestar contas diante de Deus, aquela confusão toda. Interessante que existe um pensamento que diz que melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade inteira. Já pensou? Muito bom, esse texto de Provérbios aí é poderosíssimo. Eu, na verdade, assim, um dia eu estava jogando bola lá no NASP, aí foi um lance, nem lembro como é que era o lance, mas estava lá o pastor Martin Kuhn, cara, e ele altão, assim, era zagueiro, né? Aí o pessoal brigando, e ele falou isso aqui, ó. Ele era 4º ano em teologia, eu era do 1º. Ele disse assim, melhor o que domina o seu espírito, conquista uma cidade. Citou Provérbios 16:32. Cara, aquilo me impressionou tanto, né? Que foi ali que eu mudei um pouco a forma como eu jogava, assim. Porque quem já jogou, assim, treinou um pouquinho mais sério, né? A gente é treinado para você ser competitivo, né? Para o cara, um passa o pé, outro pisa no pescoço, tal, era um negócio meio assim. Do pescoço para baixo da canela. Era mais ou menos assim. Não saiu sangue, não é falta. É por aí. Aí eu pensei, puxa, não é assim que um cristão deve jogar bola, tal. Então, para mim, não sei se foi só naquele dia, mas falei, puxa, há um santo entre nós jogando bola e nós pecadores não estamos nesse nível e tal. Inclusive, me encontrei com ele tempo depois e contei a história e tal. Agora, assim, ó, o que a Bíblia vai falar? Ela vai falar assim, ó, lá em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Então, existirão... Pesado isso, né, Dudu? Essa divisória aí, cara, entre a ira e o pecado, cara, é muito próximo aí, né? Não, é um desafio. O texto bíblico está dizendo o seguinte, que é possível se irar e não pecar. Ponto, né? Ou seja, a Bíblia está entendendo que existem reações naturais às circunstâncias que acontecem. Mas eu concordo com o Dudu, assim, que a linha é muito tênue e quem está na raiva não vai conseguir distinguir, porque quando eu estou com raiva, eu acho que a minha raiva ela é justificável. Não, eu tô aqui, eu chutei aquela porta, eu estou gritando com todo mundo aqui, mas eu tenho motivo, né? Amigos, eu diria que assim, ó, o fato de nós estarmos vivendo em um mundo instantâneo, aí prejudica a gente. Porque é verdade. Todo mundo agora, cara, mais do que nunca, tem um sentimento imediatista, né? A gente quer resolver na hora, não quer deixar para depois e tal, né? Então, olha, esse é um grande problema. Olha, eu luto com isso, certo? Minha personalidade, eu luto com esse gênio explosivo, né?
E eu consigo me lembrar somente de uma vez em que eu mirei e não pequei. Uma vez só. Eu estava jogando bola e eu estava no gol. E os times estavam bem certinhos. E lá no meio do campo começou um entreveiro. Um menino fez uma falta no outro, o cara que tomou a falta levantou, tacou a camisa no chão e foi sair assim do campo. E a hora que eu vi ele saindo, e ele estava errado na história ainda. E ele saindo, o sangue subiu. E eu falei, que palhaçada é essa? Pensei comigo, né? Falei, o cara vai sair do gol assim. Mas eu estava caminhando num trote. E o meu plano era chegar na voadeira. Né? Esse era o plano. E esse é o dia que você não pecou, que fique bem claro. Esse é o dia que fique você bem não claro. Aí, nesse meio tempo, entre o gol e o meio de campo, que eu tô chegando assim, eu não sei o que aconteceu. Jesus tomou conta do coração. E a hora que eu chego no cara, assim, que eu chego sério, que eu chego assim, em frente dele, que ele olha pra mim, eu olho pra ele e falo assim, e aí, cara, o que aconteceu? Aí ele, não, o cara me chamou de mentiroso, porque eu disse que foi falta, ele disse que não foi falta. Eu falei, não, cara, ele não te chamou de mentiroso, ele só viu a situação de uma perspectiva diferente. Aí eu falei pro cara assim, ó, todo mundo é amigo aqui, ó, ele só interpretou a jogada de um jeito diferente. Aí ele levantou, voltou pro... Ele falou, não, beleza, voltou pro jogo, ficou tudo calmo assim. Quando eu tô voltando pro gol, um pastor amigo nosso, o pastor Hermínio, tava jogando também. Ele olha pra mim e fala assim, Ed, o que aconteceu? Eu falei, cara, não sei, foi Deus quem controlou a situação. Olha aí, Então, que belos hinos cantam lá no céu. Eu tô percebendo que esse é o cara ideal para participar do nosso podcast. Sim. Experiência viva, né? Olha, eu já no passado já tive assim, já tive o temperamento mais explosivo. Mas todo mundo passa. Eu me lembro uma vez eu estava ali em Cascavel, fui passar rapidamente no shopping JR ali para comprar um sorvete com meus filhos. Não tinha lugar para estacionar. Parei numa vaga que podia ficar pouquinho tempo. Aí eu fiquei dentro do carro. Minha filha naquela época tinha uns 14 anos. Eu falei, filha, vai lá e compra um sorvete para vocês, dei o dinheiro, eu vou ficar aqui no carro, vocês já voltam. Eles iam comprar aquele do Mac, que é a bolinha rápida e tal, né? Aí, o que aconteceu? Não sei por que motivo, o shopping estava recebendo muitos jovens ali que estavam indo para bagunçar. E eles, naquele dia, tinham proibido o adolescente de entrar sozinho. Aí, o segurança do shopping fez o seguinte, falou assim, não, falou para minha filha, fica aqui você aguardando com o menino e manda um deles chamar o teu pai. Cara, aí o meu filho pequenininho, o segurança mandou, ele atravessou a rua sozinho, quando eu olho na porta, tá ele aqui sozinho. Cara, mas eu fiquei indignado. Eu desci daquele carro, assim, e talvez por envolver os filhos, né? Aquele dia eu fiquei cego pela raiva. Entrei lá, falei, quem foi o louco que mandou meu filho atravessar a rua sozinho? Aí os caras meio quietos assim, estavam dois seguranças, um falou assim, foi eu. Eu falei, escuta, você não tem preparo para o teu trabalho? Cara, e meti a boca no cara. Quando eu olhei na volta, tinha umas 20 pessoas assistindo a história. Aí ele falou assim, daí ele falou assim, não, mas chegou o supervisor, né? Não, vamos resolver, né? O senhor não precisa nem pagar o sorvete. Eu falei, não, eu não quero que pague o sorvete. Eu tenho meu dinheiro para pagar meu próprio sorvete. Então, assim, então, aí, quando eu olhei na volta, assim, me deu uma vergonha. Então, olha só, o motivo da raiva era verdadeiro. O segurança foi muito ele pouco cuidadoso de mandar uma criança... Eu falei para ele, se meu filho tivesse um acidente, quem que ia dar conta, né? Eu mandei eles atravessarem junto com a irmã, que tem 14 anos, e ela sabia atravessar com ele, segura a mão dos dois. Então, mas a partir do momento que está lá um pastor no shopping e 20 pessoas assistindo você dar bronca no cara, aí a linha do pecado acho que já foi, né? Foi. Ali, mas você viu, Dudu, eu confessei um pecado que eu me controlei. Os que eu briguei, eu não contei aqui, não. O pastor Ariel tá mais corajoso que eu. Mas é que foi a única vez em quase 40 anos. Cara, e assim, ó, e quando você fica irado e desconta numa pessoa que nem culpa tem, né? Puxa vida, isso é verdade. Isso é aí verdade. Depois você descobre, cara, não era o cara, não era a pessoa e tal. Eu acho que a gente tem que lutar para não judiar da família. Porque às vezes a gente fica com raiva de uma coisa no trabalho, que tinha motivo, de uma coisa no trânsito, na vida, e agora então as pessoas estão próximas a você, que não tem culpa nenhuma, a gente vai lá e descarrega, como o Dudu falou agora aí.
Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. A verdade é que existe um Hulk dentro de cada um de nós, né? De todo mundo. Boa essa, hein? É. Legal. E a gente tem que ver que a Bíblia não condena a indignação justificada, né? Legal, legal. Seria aí a parte correta. Que, inclusive, Jesus, quando, por exemplo, lá preso, julgado por Pilatos, acusavam ele estava bem tranquilo. Ele não somatizava as ofensas. Mesmo quando bateram nele ali e pregaram as mãos e os pés ali na cruz. Agora, quando o pai era ofendido, aí ele dava a resposta dura, né? Interessante, né? Ou quando o amor de Deus era ocultado aos pecadores, que é o caso da expulsão no templo, que a palavra de Deus estava sendo vendida e Deus, então, estava sendo usado como nome para explorar as pessoas. E também, de igual forma, quando ele fala com os fariseus, que deixavam o povo longe do reino de Deus, aí ele fala, vocês são raça de víbora, vocês são sepulcros caiados, vocês não têm vergonha de ficar criticando os outros por coisa pequena e não estão olhando aí a trave no teu olho. Então ele era duro, uma ira justificada aí, principalmente em defesa do Pai Celestial. Hoje a ira, ela se expressa de muitas maneiras, né? Que nem sempre a pessoa vai sair brigando na rua aí, querendo bater num e tal, né? Mas ela se expressa de muitas maneiras. E, por exemplo, tem a famosa frase, né? Dou um boi para não estar numa briga e uma boiada para não sair, né? Essa é famosa. E tem gente que se orgulha de ser vingativo, né? De estar na briga. Não, eu entro na briga e eu não saio, cara. Eu tô ali para vencer, eu tenho que ganhar. Mas sabe o quê? Mas sabe o que é o negócio aí? É que praticamente existe um Hulk dentro de cada pessoa, né? É isso aí. Mas parece que em algumas pessoas o Hulk é um pouco mais nervoso e mais tenso, né? É o Hulk vermelho, é o Hulk vermelho. É o Hulk vermelho. O pavio mais curto, assim, né? Legal. Ed, e explica para nós aí, quando o cara fala assim que ele não dá um boi para entrar numa briga, tá falando de quantos reais? Você que entende do assunto, você tem parentes aí que trabalham com fazenda. E quando ele fala de uma boiada, coloca em dinheiro aí para a gente ver o absurdo da frase ou não, né? Não, então, um boi aí estaria hoje na faixa de uns R$2.500 aí, um boi grande, né? Uma boiada seria umas 100 cabeças aí, então a gente está falando aí de uns 2,5 milhões, né? Olha o absurdo. Olha o absurdo. Então, tem cara aí que não tem dinheiro nem para comprar o bezerro e assim, fala que é cristão e diz, não, eu dou um boi para não entrar. Cara, você tem dinheiro pro boi, contribui com a gente aí, nos clubes estão precisando, né? Então, tem galera aí que não tem dinheiro para comprar o bezerro e tá contando vantagem aí, né? Interessante aí, né? Não, e é o seguinte, se você tem um boi, não entra numa briga, faz um churrasco e chama a gente, entendeu? Boa, né? Mas sabe o que eu vejo, cara? Nessa hora aí, eu vejo uma ligação da ira com o orgulho, né? Verdade. Porque como a Bíblia falou, a gente pode se irar e não pecar. Só que aí o cara se ira e ainda comete outros pecados na sequência, né? Muito bom. Eu acho que o Dudu matou a charada. Dudu, você é um gênio, né? Eu queria ter falado isso aí, né? Então, ó, a raiva... Vamos cortar a fala dele e a gente fala, chefe. Boa, ó. A raiva é natural do ser humano. A ira, gente, em algum momento todo mundo vai ter. Quando pisar no teu calo, quando mexeu com você, mexeu com a tua família, com teus filhos, né? O bicho pega. Agora, olha só. Se o meu orgulho não faz eu conseguir vencer isso aí, porque eu falo, não vou aceitar que isso aconteceu comigo e eu não tomo uma reação. Aí que eu vou para a ira, vou para o ódio. Muito bom, muito bom. E conecta aí com 7 pecados, que não é o nosso assunto, que o orgulho é a raiz, então, é a raiz de todos os pecados. Galera, mas agora então vamos para a parte final aqui. Como é que a gente pode vencer essa tal de ira e quais os conselhos de Jesus aí para esse caminho aí, né? Eu lembro, por exemplo, no Sermão do Monte, que fala, bem-aventurados são os pacificadores. Tem aqui em Curitiba um clube chamado, aqui na CP, na verdade, o Pacemakers, que são os pacificadores, né? Como ser esse pacificador aí, né? É fácil isso aí? Bem, amigos, a minha opinião é que a palavra-chave aí chama-se equilíbrio, para ouvir, para reagir, dar o tempo necessário, porque sempre que a gente age de maneira precipitada, a gente se dá mal e aí a ira domina, meu irmão, aí não tem quem segura.
Interessante. Estou com a Bíblia aberta aqui, em Mateus 5, 22. Eu acho que esse texto aqui ele é muito poderoso, que diz assim: Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, olha como interessante aqui, ainda que sem motivo está em colchetes, que não está nos manuscritos originais, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, ou algumas Bíblias trazem chamar de idiota, está sujeito ao inferno de fogo. Então, aqui, interessante, Jesus colocando aqui, mesmo no Sermão do Monte, que fala bem-aventurados os pacificadores, que fala assim, se alguém te obrigar a dar uma milha, anda duas, que é um motivo assim para o cara se indignar e ter ira, mas fala para você não ficar com raiva do outro. Aqui fala o seguinte, olha, é necessário que a gente tenha o controle, então, dos meus sentimentos para com o irmão e aquilo que eu falo para ele, é preciso controlar, né? Esse contexto aí. Paulo vai falar em Colossenses 3, 1 a 14, ali ele está falando sobre a vida do cristão, e ele começa dizendo assim, despojai-vos de tudo, e aí ele faz uma lista, e a primeira coisa que ele coloca na lista dele é da ira e da cólera. E lá embaixo, depois ele vai dizer o que você tem que revestir. Então, você tira essas coisas e você se reveste do amor, que é o vínculo da perfeição. Então, no comecinho do versículo 8, ele fala para você deixar a ira e a cólera, e no finalzinho, lá no versículo 14, ele diz para você revestir-se do amor, né? Na minha experiência pessoal, Ed, eu tenho aprendido o seguinte, que eu não consigo me controlar no meio da situação. Então, no momento que eu sinto que eu estou mirando com alguma situação, eu tenho que me afastar dela. Então, eu normalmente, em situações que me trazem indignação extrema, e que eu sou pego de surpresa, em vez de falar qualquer coisa, eu simplesmente saio andando. E às vezes as pessoas não compreendem esse meu lado, mas tem a ver com Ed. Eu me afasto da situação, respiro 2, 3 minutinhos, e aí, sem ser pego de surpresa, hoje, eu consigo me controlar diante de qualquer situação. Então, o diretor vem falar comigo no Campuri, ele está chateado, ele está bravo. Se eu sei que ele está vindo falar chateado, bravo, eu consigo controlar. Se eu sou pego muito de surpresa, às vezes meu sangue ferve. E quando eu percebo que o sangue vai ferver, eu só falo assim, gente, dá licença, eu já volto aqui. E eu saio, respiro, saio do foco do problema, respiro e então volto para procurar uma solução junto com quem está enfrentando aquela situação. Muito bom. Excelente conselho. Tem a ver ali com o Salmo 4, né, que fala assim, consulte o travesseiro e tal. Ou seja, é aquela história de você coloca na mão de Deus, respira fundo, tenta analisar, procura olhar o lado do outro, né? Escuta, se eu estivesse naquela situação. E assim, a ignorância, tanto da nossa parte quanto do outro, gente, é uma constante como ser humano, né? Muito bom, muito bom. Eu destacaria aí a questão do tempo, né? Sim. De não agir. Eu gostei, Ed, aí da tua experiência, porque é o seguinte, ensina pra gente que, não só nesse aspecto, mas talvez nos outros aspectos aí dos pecados capitais, a gente tem que se analisar, né? E dar o tempo necessário para que a gente mesmo consiga reagir a isso, né? Perfeito. Uma segunda dica que eu daria, que funciona legal comigo, eu estou falando de dicas práticas, né? Que funciona comigo, Ed. Quando eu sei que eu vou estar num lugar de uma situação muito tensa, e normalmente as situações elas ficam tensas porque um fala, outro fala, um fala, outro fala, outro fala, um fala, um fala. Eu pego um caderno, um papel, qualquer que seja, uma caneta, e eu peço para a pessoa falar tudo o que ela tem para dizer. E aí eu vou anotando o que ela está falando. Esse exercício de não responder na hora... Aí você coloca o xingamento no caderno, né? Tipo assim, o cara fala, você fica... do lado você fala assim, vagabundo, tá? Coloca em inglês para não saber, né? Miserável. Boring, isso é uma palhaçada. Coloca em grego e tal. É um exercício que eu faço e hoje eu consigo falar assim, tem bastante tempo que eu tenho controlado essa personalidade sem ter nenhum momento assim onde eu falo, caramba, perdi o controle, entendeu? Agora seria uma ótima hora para ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. Perfeito. Outra coisa, galera, como ter o equilíbrio entre chamar o pecado pelo nome, ou seja, quando eu percebo assim que tem um camarada que precisa chamar a atenção, algo que está fazendo assim que é muito grave, um alerta que eu tenho que dar,
puxar a orelha de quem errou, porque é necessário. Eu sou líder, eu sou conselheiro, eu sou ali do clube, eu sou o capitão ali para conversar com um amigo da unidade. Como fazer isso, mas, ao mesmo tempo, você não provocar os sentimentos de raiva e tal? Que conselho vocês me dão aí? Eu diria que evitar a sinceridade em extremo, por mais complicado que seja. Alguns Opa! imaginam assim, cara, eu vou na lata. O que eu tenho que dizer, cara, eu digo na lata, não importa se vai doer, se vai ferir. Bem, é importante A pessoa gente ser se sincero. orgulha, a pessoa Sim. se orgulha de ser um ignorante. Se orgulha de ser um animal, né? Agora, eu diria o seguinte, que as palavras, como disse David Peterson, as palavras matam. E assim como elas matam, elas também podem dar vida. Perfeito, perfeito. Muito legal, gostei disso aí. Um outro conselho é Mateus capítulo 18, versículo 15. Vai tu e ele só. Então, o primeiro contato, e isso talvez tenha líderes desbravadores aqui ouvindo a gente, isso é uma coisa comum para o diretor, para o pessoal da diretoria do clube, porque normalmente acampamento, campuri é um momento de muita tensão, se dorme muito pouco, se come assim, muito bagunçado os horários de comida, se tem assim, um extremo físico, então a pessoa está muito cansada, a tendência é ela ser mais irada, né? E às vezes o desbravador faz alguma coisa e a gente tem a tendência de repreendê-lo em público, na frente da unidade, na frente do clube. Esse é um método errado, né? Ou, às vezes, tem uma crítica sobre alguma coisa que está acontecendo, que o regional fez, ou que o departamental fez, ou que o campuri está acontecendo. O cara fala isso para os desbravadores, e aí cria um sentimento muito ruim, cria um clima muito ruim, né? E a Bíblia está dizendo assim, se você tem alguma coisa, o primeiro passo é só você e a pessoa. Perfeito. Não multiplica isso, não venda essa imagem errada, não passe esse rancor seu para os outros. Eu me lembro que uma vez nós estávamos num campuri e de repente passa um menino de uns 12 anos perto de mim, assim, falando com outro de uns 12, 13. E o menino fala assim, não, porque o pessoal desse campuri está perseguindo o nosso clube, porque é um absurdo. E sabe que ele passou falando isso? Eu fiquei com dó daquele menino. Porque ele não tem essa noção, esse julgamento, ele nem sabe como é que eles foram na prova ou deixaram de ir, se o diretor não falar. Aí eu fiquei pensando, falei assim, olha, o diretor enxergou a situação de um jeito, pode nem ser verdade, e ele estragou o campuri do desbravador que estava com ele ali. Perfeito. Ele vendeu a imagem ruim e aquele menino de 11, 12 anos, que podia estar aproveitando as mensagens espirituais, aprendendo de Deus, poderia voltar para casa com uma bagagem maravilhosa, foi estragado pelo rancor do diretor. Então, tem alguma coisa contra? É você e a pessoa. Muito Talvez bom. o diretor perdeu a oportunidade de ser um pacificador, né? Exatamente, é o que nós somos chamados para ser. Olha, gente, nós temos na história muitas pessoas que não souberam controlar a raiva, a ira, o ódio. Por exemplo, os nazistas não controlaram a sua raiva, o seu ódio dos judeus, que era injustificado, inclusive, e levaram a extremos, e nós temos lá 6 milhões de mortos, pelo menos, né? Fora outros grupos que também foram perseguidos ali. Além disso, a gente percebe vários líderes que, no momento de intempestivo, levou o país inteiro à guerra, às vezes. Causou milhares de mortes de pessoas. Na Bíblia nós encontramos isso. Então, e outra coisa, não confunda isso com a ira de Deus no Apocalipse, porque ali é bem diferente. Para explicar rápido, para você entender, assim, ali é uma taça, que ela vai se enchendo. Então, assim, Deus não está impaciente. Ele diz assim, gente, eu vou dar para o ser humano um tempo de graça. Quando aquela taça se encher, naturalmente, vai chegar um momento que eu vou agir. Então é igual a história de fechar a porta da graça. Deus não fecha a porta da graça que ele está com raiva, porque o tempo que foi determinado para a graça cessou. Então, assim, Deus não faz isso de forma irada, intempestiva. Se você faz assim, você não tem comparativo na Bíblia para dizer que você não está pecando. Palavras finais aí da nossa galera, e aí? Frase final aí, para que vocês dizem aí sobre essa questão da ira. Esse episódio foi muito legal mesmo. Eu acredito que para quem tem lutas nessa área, teve dicas preciosas aí. Eu diria o seguinte, que tem gente que acha que a sua ira é pouca
e adquire a ira do outro. Então, isso que você acabou de falar aí, por exemplo, dos nazistas, né? Eu acredito que tinha muita gente que estava ali na guerra comprando a briga de outro, a ira de outro, sem saber nem por que estava ali de verdade, né? Então, eu diria o seguinte, todos nós temos a nossa parcela de ira, mas a gente tem que aprender a permitir que o Espírito tome conta de nós. Porque se o Espírito tomar conta de nós, como diz lá em Gálatas 5:23, então nós vamos apresentar os frutos do Espírito, né? Muito bom. Então aí, para mim, eu acho que aí é onde está a grande sacada para a gente vencer esse negócio da ira. Eu tenho uma frase que tem me acompanhado e eu gostaria de repartir com vocês. A frase diz assim: não perca o que você quer mais na vida pelo que você quer mais nesse segundo. Uau! Que frase, hein? Legal, hein? Poderosa, hein? Então, Poderosa. é uma frase que eu me repito constantemente. Como eu falei, eu sou um cara que luto nessa área, eu tenho essa fraqueza. Tenho a alegria de poder dizer que Deus tem me dado grandes vitórias e, assim, vários momentos. Isso não quer dizer que eu deixei de ser quem eu era. A vitória vem de Deus e não é eu que mudei, Ele que tem me controlado, né? E essa frase eu me repito. Porque, às vezes, naquele segundo, o que você mais quer na vida é dar um soco em alguém. Naquele segundo, o que você mais quer é responder, é provar que você está certo. Mas não é isso que você mais quer na vida. O que você quer mais na vida é ter bons amigos, é ser reconhecido como alguém amável. Então, não perca o que você mais quer na vida pelo aquilo que você mais quer naquele segundo. E ter isso em perspectiva tem feito a diferença para mim. Muito bom, galera. E a Bíblia não escondeu esse lado, né, de fraqueza dos personagens bíblicos. Então, por exemplo, se a Bíblia não contasse como Pedro era impetuoso e era irado e perdia a linha, a gente teria problemas. Mas olha, a Bíblia conta desses grandes homens porque eles, com a graça de Deus, venceram e você também pode vencer as suas dificuldades. Eu termino aqui falando uma frase de C.S. Lewis, do livro Cristianismo Puro e Simples, que ele fala o seguinte: olha, cristianismo não nos pede para não nos indignarmos com o que vemos de errado, mas criticarmos isso e agirmos combatendo essas coisas como reagimos com nossos próprios erros. Olha que interessante. Então, assim, se você se colocar no lugar do outro e entender a situação, e se você for tão condescendente com os erros dos outros como você é com os seus, aí a coisa é diferente, a coisa muda. E que Deus te abençoe aí. Não fique irado conosco se falamos algo que você não gostou. Continue conosco aqui. A série continua e está muito legal. E a gente se encontra no próximo DesbravaCast. Valeu! Valeu, meu povo! Valeu, galera!